Olá, meus alunos do terceiro ano. Eu estou aqui para que vocês possam assistir uma aula sobre determinação do sexo na espécie humana e em outras espécies, tá? Então, nós vamos falar sobre herança e sexo, ok? A fonte da nossa referência aí é tanto o livro didático como também outros sites, inclusive do Pernambuco, né? Que nos dá essa presença. Vamos esperar aparecer aqui. Tem horas que parece que a câmera não quer projetar. Bom, ciências da natureza e suas tecnologias. Hoje nós vamos ver sobre herança e sexo. Vamos lá, passando o slide, por favor. Bom, falando em sexo, né, a pessoa já pensa logo na relação entre as pessoas, relação sexual. Bom, que o sexo é cheio de mistérios é inquestionável. Não estamos nos referindo aí aos meandros do relacionamento humano, mas sim à própria origem e evolução da reprodução sexuada nos seres vivos. Os cromossomos e o sexo. Em muitas espécies de animais, né, e em algumas plantas também, a diferença entre machos e fêmeas é definido por um par de cromossomos. Esses cromossomos são chamados os cromossomos sexuais, então é um par de cromossomos especiais. Os outros pares de cromossomos existentes são chamados de autossomos. Esses autossomos possuem as outras características que não as sexuais, ok? Bom, os cromossomos são o quê? Filamentos de cromatina que durante a divisão celular, que vocês já estudaram no primeiro ano, encontram-se firmemente enovelados, né? Bem enroladinhos, bem compactados, com a forma de bastões, bem visíveis ao microscópio. O momento adequado para o estudo dos cromossomos é a metáfase, ok? Por ser um instante de mais intensa condensação, quando eles se coram facilmente. Então, é mais fácil de observar, porque quando ele está totalmente enovelado e na hora da metáfase, onde eles se unem, né, na metade, ali no meio, então é mais fácil de visualizar, porque eles se coram mais facilmente. Essa lâmpada não está favorecendo, né? Eu não estou aparecendo só quando eu entro na frente do projetor. Mas tudo bem. A gente vai arrumar isso aqui, dar um jeito de ter uma iluminação melhor, tá bom? Porque de vez em quando ele dá uma escurecida, né? Então vamos lá. Cada uma das formas, então olha, quais são os principais sistemas cromossômicos de determinação do sexo? Então quer dizer, são diferentes, né? Então eles têm uma diferenciação. Cada uma das formas de diferenciação cromossômica entre as células masculinas e femininas é conhecida por sistema cromossômico de determinação sexual. Sendo os mais conhecidos os sistemas XY, X0 e ZW, ok? Ô Luz, por favor, me ilumina também. Tem que ficar assim, né, pra vocês poderem me ver. Que ali tá escuro. E eu tô com a luz acesa aqui, né, por incrível que pareça. Então eu não sei aonde que eu tenho que ficar, acho que tenho que ficar aqui. Pra poder ficar mais iluminado, tá? Bom, quando comparamos as células masculinas com uma feminina de indivíduos de mesma espécie, notamos diferença entre os seus cromossomos. Geralmente, essa diferença é restrita a um par de cromossomos apenas, que são os cromossomos sexuais, que são também chamados de alossomos, ok? Todos os outros pares, eles são idênticos, tanto em células masculinas quanto as femininas, ou seja, todas as outras características existem da mesma forma, tá?
em células masculinas e femininas. O que diferencia é a parte sexual, né? Ou seja, os cromossomos sexuais. Vamos, como exemplo, comparar os cromossomos de machos e de fêmeas daquela mosquinha das frutas, cujo nome científico é Drosophila melanogaster, tá? Então, quando você vai abrir uma goiaba e ela tá lá bichada, você fala, tá bichada. Então, aquilo ali foi resultado da mosquinha melanogaster, né, a Drosophila, que ela botou um ovinho ali, deu origem às larvas, e as larvas são justamente o que vocês chamam lá de bicho, né? Tá o bicho da goiaba, né? Então é isso aí. Então ela tá aqui, ó. A mosquinha da fruta tá aqui, né? A Drosophila melanogaster é a maneira aqui, os cromossomos sexuais. Então, elas têm o mesmo sistema de cromossomos sexuais que o nosso. Então ela tem XX para as fêmeas e XY para os machos. Então o X é bem maior do que o Y, tá? Então aqui corresponde ao X e aqui ao XY, ok? Então é a forma como eles enxergam ali no microscópio esses cromossomos enovelados. Bom, os machos possuem um par de cromossomos sexuais em que um deles é chamado de cromossomo X, e o X é muito maior do que o Y. Então isso aqui, nas células das fêmeas, não tem Y, né? Assim como o nosso também. As fêmeas, as mulheres, são X, dois cromossomos X, e os machos produzem cromossomo X e Y. Então, o macho que determina o sexo da prole, né? Então, se os filhotes vão ser machos ou fêmeas, ok? Bom, aqui já mudou, mas ali não aparece. Bom, eu vou falar aqui, né? Bom, em organismos cuja diferenciação obedece ao sistema XY, o macho possui em suas células 2 lotes de cromossomos autossomos a mais, e mais um par de cromossomos sexuais. E as fêmeas possuem os mesmos 2 lotes, né, de cromossomos, e mais um par de cromossomos sexuais X e X. Os nomes X e Y empregados na designação desses cromossomos foram escolhidos arbitrariamente, ok? Então, olha só. Aparece, por favor. Não está querendo aparecer, né? Então, deixa eu dar uma olhada para ver o que está acontecendo aqui com a câmera, que ela não quer aparecer o que está aqui no quadro. Vamos lá. Aparecendo, por favor. Apareceu. É mágica, né? Bom, esse sistema de determinação cromossômica do sexo é observado em mamíferos e em muitos artrópodes e vegetais superiores. Olha só, vegetais também. Muitos artrópodes, né? Nós falamos da mosquinha da fruta, a Drosophila melanogaster. Então, ela é um artrópode, tá? Assim como os aracnídeos também são artrópodes, né? E alguns outros, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu arrumo aqui a câmera. Eu dei uma mexida aqui, né? Vamos ver se eu dou uma arrumadinha nela para ela não ficar perdendo o foco, tá? Melhorou. Então, olha só, na espécie humana, a presença de um cromossomo X determina o aparecimento de características sexuais masculinas, né? Então, quando tem XY, esse Y corresponde somente aos machos, ok? Então, nós não estamos falando aqui de gênero, né? O gênero masculino e o gênero feminino, ele ou ela, né, no caso, que questão de gênero é outra situação. Aqui nós estamos falando da característica sexual, que existe nas fêmeas e existem nos machos, ok? E enquanto a ausência do Y vai
determinar o desenvolvimento de características sexuais femininas, presença de ovário, vagina, né? Então, todos os elementos sexuais. Bom, então nós temos assim, no sexo masculino, nós temos par de autossomos, então aqui, mais um par de cromossomos sexuais, que é o XY. No feminino, nós temos um par de os pares, né, de autossomos, assim, os pares, mais um par de cromossomos sexuais, que no caso das fêmeas é X e X, ok? Agora a gente depois vai falar sobre a compensação de dose. Por quê? Porque o X ele carrega uma quantidade grande de genes, enquanto que o Y tem uma quantidade muito menor, tá? Então as fêmeas têm 2X. Então na compensação de dose, um X ele fica inativo, os seus genes eles ficam inativos, são desativados, para que haja a mesma quantidade de cromossomos do X, de genes do X também no Y, tá? Bom, aqui podemos perceber que os machos geram dois tipos de gametas, que é o X e o Y. Portanto, o sexo masculino, a gente diz que é heterogamético. Hétero, porque tem um par diferente, né? Tem um X e tem um Y. Então, nesse par, os cromossomos são diferentes. O sexo feminino, a gente diz que ele é homogamético, porque são iguais, né? É X e X. As fêmeas geram apenas um tipo de gameta, que é o gameta X. A determinação do sexo nos descendentes depende sempre do ancestral heterogamético. Então, quem determina o sexo da prole, quem que é? É o macho, tá? Então, por quê? Ele produz os dois gametas, o X e o Y. Então, quando ocorre a separação, na hora da divisão celular, vai ocorrer lá na meiose, não vai se separar, vocês estudaram isso no primeiro ano. Então, na meiose vai ocorrer a separação e no final nós vamos dar origem aos gametas. E cada gameta carrega somente metade, tanto dos autossomos quanto dos cromossomos sexuais. Então, se é metade, o macho, né? Então, um espermatozoide vai estar levando metade dos autossomos e um cromossomo sexual. Ou seja, ou ele está levando um Y ou ele está levando um X. Se ele estiver levando um X, vai juntar com o X que vem lá no óvulo, vai ocorrer a fecundação, nós vamos ter uma menina. Se for um X, mais um X, vai dar origem a uma fêmea. Se esse espermatozoide estiver levando um Y, dará origem a um macho, que é XY. Ok? Entenderam? Então, olha, quem determina o sexo aqui, por exemplo, na espécie humana, na drosófila, naqueles que possuem esse sistema XY, em que os machos produzem X e Y, as fêmeas produzem somente gameta X, quem determina é o macho. Quem determina o sexo é o macho. Então, antigamente, né, às vezes até atualmente, aqueles que não têm muito estudo, o que eles fazem? Tinha uma época também, né, antiga, e alguns países, principalmente países árabes, muçulmanos, eles dão muito valor ao filho, o homem, o macho, né? Então, em alguns lugares, eles culpavam muito as mulheres de não dar um filho homem para ele. E, no entanto, eles não sabem que quem determina o sexo é o espermatozoide, ou seja, a culpa é dele, do filho nascer menina ou menino, né? Culpa não, né? Quem determinou. Então eles culpavam muito a mulher, falavam, você não me deu um filho, um homem, né? Só me deu menina, mulher imprestável, tá? Então, olha só, então entenderam isso aqui, né? Eu espero que tenham entendido. Deixa eu passar para o próximo slide. Bom,
Nós temos também um outro sistema, que não é o XY, que é o sistema X0. Deixa eu fechar a porta aqui, porque meus filhos, os cachorros entraram aqui e abriram a porta. Bom, sistema X0. No sistema X0, o que acontece nesse X0? O sexo masculino aqui também é o heterogamético, mas nós não temos Y. Nós só temos gametas X. O feminino produz o 2x, né, como o nosso também é 2x, mas o macho não tem Y, ele tem um gameta sexual sendo carregado, né, lá no seu gameta masculino, ou ele tem esse cromossomo X, ou ele não tem. Então, quando ele envia, por exemplo, o espermatozoide dele vem os autossomos e um X, ou pode vir somente os autossomos, que aí é considerado o 0, ou seja, não vai um cromossomo sexual. Ah, mas como que fecunda? Bom, fecunda da mesma forma, certo? Só que no caso dele enviar esse gameta que vai somente um X, somente os autossomos, vai dar origem a um macho, porque a fêmea vai estar enviando um X, concorda? Então vai dar origem a um X0, é um sistema. Então o macho aqui é X0, então ele só possui um X, ele não possui X e Y. Agora a fêmea possui X e X. Agora, se o macho está enviando os autossomos mais um X, vai dar origem a uma fêmea, que vai juntar o X aqui da fêmea, com o X que o macho está enviando, vai dar origem XX, que é uma fêmea, certo? Bom, muitos artrópodes, como besouros e gafanhotos, possuem esse sistema de determinação cromossômica do tipo X0. Tá? Em que o 0 indica a ausência de um cromossomo, como eu já falei. Então, os machos possuem 2 lotes de autossomos e um cromossomo X. As fêmeas têm os mesmos 2 lotes de autossomos e um par de cromossomos sexuais, ou seja, X e X, ok? Os machos produzem, então, os 2 tipos de gameta, né? Ele pode estar levando só autossomos, ou ele pode estar levando autossomos e X. As fêmeas vão estar levando, ela produz apenas um tipo de gameta. Sempre vai estar levando os autossomos e um X, tá? Então, aqui, o heterogamético também é o sexo masculino. Então, ele também que determina o sexo da prole. Se vai nascer masculino ou se vai ser feminino, né? Os filhos aí do casal. Agora vamos para o sistema ZW. Nesse sistema ZW é encontrado onde? Em insetos, peixes, anfíbios e aves. Então é chamado de ZW. Sempre esse formato, né, ele não tem uma designação assim. É mais pelo formato, às vezes, que eles acham, né, lá na formação lá no cromossomo, certo? Nota-se uma inversão em relação aos sistemas anteriormente estudados, pois o sexo masculino é homogamético, aqui já é diferente. Então, aqui, no caso, o sexo masculino vai ser Z e Z, tá? Por quê? Porque o sistema é ZW. E o sexo feminino é que vai ser o sexo heterogamético. Então, a fêmea é que vai determinar o sexo da prole. Então, a fêmea vai ser ZW e o macho vai ser ZZ. Entenderam? Então, aqui nesse sistema de determinação, no ZW, lembre-se, ocorre aonde? Alguns insetos, né? Peixes, alguns não, a maioria dos insetos, tá? Peixes, anfíbios e aves, tá? Então, ocorre o sistema ZW. Galinha, por exemplo, né?
Bom, já entenderam isso aqui. Então, é o contrário do sistema XY e o contrário do sistema X0, certo? O XY, o macho é o heterogamético. No X0, o macho é o heterogamético também, que é o X0. E aqui no ZW, o macho é o homogamético, ou seja, ele é ZZ. E a fêmea vai ser o ZW. Então, a fêmea aqui que vai determinar o sexo da prole, tá? Aqui a hipótese da compensação de dose que eu falei para vocês. Então, a pesquisadora britânica Mary Lyon sugeriu a hipótese segundo a qual nas células interfásicas, o que é interfásicas? A intérfase é onde está preparando a célula para começar a divisão celular. Lembra? Então, sugeriu a hipótese da qual nas células interfásicas apenas um cromossomo X é ativo. Então, lembra que eu falei na compensação de dose, como a fêmea, no caso do XY, ela tem XX, né? Então, um cromossomo X ele é inativo, porque o X ele possui muitos genes, né? Então, para ficar igual quantidade de genes do X na fêmea e quantidade de genes no X do macho, ocorre essa compensação de dose, tá? E esses cromossomos X que são inativos, eles são chamados de cromatinas sexuais, porque eles ficam bem condensados ali, quietinhos, tá? Sem ação, ok? Bom, vista ao microscópio, a cromatina sexual é denominada corpúsculo de Barr, tá? Então, a quantidade de corpúsculo de Barr encontrados em uma célula depende da quantidade total de cromossomo X que ela possui, certo? Então, se é um par, vai ter um, né? Bom, a pesquisa da cromatina sexual é de fácil execução. Habitualmente, faz-se, né, essa pesquisa quando se tem dúvida em relação ao sexo, né, daquele indivíduo. Bom, geralmente eles tiram aí células da mucosa da boca ou glóbulos brancos, células do sangue também. E essa pesquisa é realizada quando tem dúvida aí, né? Característica sexual de um recém-nascido, como nas malformações dos órgãos sexuais, que não permite, por exemplo, a definição do sexo. Também é feita quando há suspeita de fraudes em competições desportivas, como nas Olimpíadas, né? Por exemplo, ó, o indivíduo ele diz que ele é um homem, no entanto, ele é uma mulher, ou vice-versa, né? E quer competir naquela categoria. Então, eles fazem aí quando eles têm essa dúvida, tá bom? Aí ele faz esse exame. Bom, na próxima aula nós vamos estudar sobre a herança dos genes localizados em cromossomos sexuais. Então, nós vamos falar sobre o daltonismo, que é a cegueira para cores, né? Que se fala, a pessoa ela não consegue distinguir algumas cores, né? Depende aí do tipo de do daltonismo que a pessoa tem. Tem pessoas que tem o daltonismo quando é luminoso, né? Quando são cores luminosas. Tem pessoas que não conseguem distinguir duas cores. Por exemplo, eu tô com essa blusa lilás clarinha aqui e essa blusa preta. A pessoa olha as duas cores e ela enxerga apenas um tipo de cor, né? Às vezes ou escuro ou claro. Então isso é daltonismo. E a hemofilia é um outro caso, tá? Os hemofílicos, né? Eles precisam fazer transfusões de sangue, etc. Então nós vamos falar isso na próxima aula. Fiquem com Deus, cuidem-se, não se esqueçam de usar máscara e também fiquem em casa, né? Usar máscara quando vocês precisarem sair, né? No momento nós estamos com 4 casos, mas pode haver outros ainda que não estão com sintomas. Então, cuidem-se. Vocês não sabem quem está com sintoma, quem está com Covid-19, porque às vezes a pessoa está assintomática, né? Ou o sintoma que ela está sentindo, ela não percebe que é algo
relacionado a esse vírus, ok? Então se cuida, tá bom? E até a próxima aula, se Deus quiser.